pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que vocês estejam assistindo aí o nosso vídeo. E hoje, eu e João Paulo vamos apresentar para vocês um pouquinho sobre os neuromitos. Vamos lá? Nos últimos anos, tem circulado inúmeras concepções falsas sobre o cérebro. A partir do momento em que as potencialidades do cérebro se tornaram assuntos de notícias para jornais e revistas generalistas, levando a uma popularidade desmedida de alguns estudos da ciência e do cérebro, tornou-se importante o que é científico da pura especulação. Pensando em tais aspectos, os neuromitos podem ser conceituados como sendo interpretações equivocadas que se concebem a partir de estudos da neurociência e que, se utilizados no âmbito educacional, podem trazer malefícios como o uso de técnicas não efetivas e divulgar conhecimentos falsos. Bom, pessoal, nós não utilizamos mais o termo períodos críticos ao estágio de desenvolvimento. A gente utiliza o termo períodos sensíveis. E embora haja algumas fases da nossa vida em que aprender vai ser um pouco mais fácil, isso não quer dizer que o nosso cérebro vai deixar de aprender algum determinado tipo de conhecimento ou de coisa só porque a gente não viu naquele determinado período. Não. Muito pelo contrário, o nosso cérebro possui a incrível capacidade de criar sinapses, ou seja, de fazer ligações entre os neurônios ao longo de toda a nossa vida. É o que a gente chama de plasticidade cerebral. Será que é assim mesmo que o cérebro usa apenas 10% de sua capacidade? Não. Hoje em dia, através de neuroimagem, é possível verificar a ativação de todas as partes do cérebro. Não, pessoal, o ato de meditar, ficar lá meditando, não significa que você vai ficar lá sem pensar em nada. Não. O ato de meditar é um treino mental para se manter o foco em alguma coisa associada à sensação de relaxamento. E se utilizado no contexto escolar, se você for usar aí com as crianças aquela coisa toda de meditar e tudo mais, vai ser algo que vai contribuir muito para a aprendizagem deles. Porque a partir do momento em que eles conseguem meditar, eles vão conseguir compreender que eles podem focar e podem ter a sua atenção fixada a uma única coisa por mais tempo, o que vem contribuir aí bastante. Eles vão conseguir prestar mais atenção na sala de aula e assim sucessivamente. E essa de que o cérebro tem um lado lógico e um lado criativo. Anatomicamente, o cérebro está dividido em duas metades, o hemisfério esquerdo e o direito. Existe uma certa divisão de trabalho entre elas. Pode sim existir certas diferenças entre eles, mas não é o que a maioria das pessoas estão querendo dizer quando utilizam esses termos. Lendo algumas coisas em específico, você pode ficar com uma noção de que os dois hemisférios são entidades separadas. O esquerdo tende a ser mostrado como a morada da lógica e da racionalidade. O direito tende a ser descrito como a fonte da intuição e da criatividade. Portanto, se você é uma pessoa lógica, usa mais o lado esquerdo. Se você é do tipo sensível e artístico, usa mais o lado direito. Se fosse assim, todos nós seríamos mais bem-sucedidos e realizados se aprendêssemos a explorar o potencial total de ambos os hemisférios. É claro que pode haver diferenças na forma como algumas pessoas podem lidar com os problemas e refletem isso sobre o mundo, mas tal característica não tem nada a ver com as diferentes relações de poder entre os dois hemisférios do seu cérebro. Algumas pessoas podem ter uma ótima capacidade de imaginação visual, já outras podem ter uma boa imaginação auditiva. Existem muitas variações na forma como recebem informações e as processamos, mas reduzir isso a um cérebro esquerdo lógico e cérebro direito criativo não reflete o que vemos no funcionamento do cérebro. Além disso, tal coisa sugere que você poderia estar usando um hemisfério mais do que o outro, e não é assim que funciona.
Os dois hemisférios se comunicam e trabalham junto por meio de uma rede complexa de cabos fibrosos, conhecida como o corpo caloso. Eles são complementares e trabalham juntos. A programação de mitos como esse tem obscurecido os progressos relacionados pelas neurociências cognitivas em várias áreas relevantes para a educação. Muitos dos mitos apresentam, inclusive, dados com base científica, tomando os ainda mais difíceis de refutar. Alguns estão incompletos, exagerados ou são inteiramente falsos, sendo urgente serem totalmente dissipados para que não haja mais prejuízos no nosso sistema escolar. Bom, pessoal, infelizmente o nosso vídeo está chegando ao fim. Esperamos que vocês tenham compreendido direitinho o que são os neuromitos e tomem bastante cuidado com eles. Lembre-se, esses que a gente apresentou para vocês não são os únicos, existem vários por aí afora. Então tomem bastante cuidado quando forem ler alguma pesquisa, algum artigo e saibam muito bem de onde vocês estão pegando essas informações. Um beijo e até o próximo vídeo.